Aquilo que vocês já estão acostumados, um cafezinho e eu aqui falando pra vocês alguma coisa relevante que agregue a vida de vocês, né? Pelo menos essa é sempre a minha intenção, né? Bom, pessoal, pra mim sempre é um grande desafio saber o que trazer pra vocês aqui nesse canal. Eu tenho muito apreço, muito carinho por vocês e eu gosto realmente de trazer conteúdos relevantes. Então, eu estava pesquisando algumas notícias essa semana quando me deparei com esta aqui, que eu vou colocar na tela para vocês, ó. Sem constatar disponibilização de espaço para auxiliar o gerenciamento do serviço de transporte, a 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invalidou auto de infração imposto a uma empresa de ônibus devido à falta de pagamento da taxa pela prestação de serviço de terminal rodoviário em Magé. Eu espero que seja assim Magé, senão já considero que eu passei uma vergonha pública de falar o nome da cidade errado, né? Aí olha só, o fato gerador da taxa é o uso do terminal rodoviário municipal para embarque e desembarque dos passageiros de veículos de transporte coletivo. A empresa questionava a cobrança e o auto de infração. Segundo ela, seu serviço de embarque e desembarque seria feito em via pública. O fato de haver banheiros públicos nos pontos não os transformaria em terminal rodoviário. E por que eu trouxe esse tema aqui para vocês hoje? Primeiro, a gente está falando de taxa, então vamos contextualizar a taxa? Toda vez que você se depara com uma taxa, algo precisa ficar muito claro na sua cabeça. O que legitima uma taxa? Eu posso cobrar, município, posso cobrar uma taxa, por quê? Em virtude de quê? Né? E aí a gente encontra essa resposta no próprio CTN, a partir lá do artigo 77 do CTN, nós encontramos que pode ser um serviço... Tô falando rápido demais, porque eu tomo muito café e eu fico extremamente acelerada sem perceber. A taxa, ela pode ter duas espécies de fato gerador, ou seja, duas questões que autorizam a cobrança de uma taxa. Então, a gente está falando aqui de um município nessa notícia, né? Então, o município ele pode cobrar uma taxa ou pela prestação, em virtude de uma prestação de serviço público, e aí as regrinhas do CTN, né, do artigo lá 77 do CTN seguintes, é um serviço público específico e divisível. Então, eu preciso conseguir segmentar, ter uma noção de quanto cada contribuinte utiliza desse serviço, de utilização efetiva ou potencial. O contribuinte paga porque usa de fato ou pelo menos está à disposição para ele usar. E a outra circunstância que autoriza a instituição da taxa é exatamente o poder de polícia, que é atrelado à questão da fiscalização, que está descrito que se considera o poder de polícia para fins de instituir uma taxa lá no 78 do CTN. A propósito, lá no meu livro Noções de Direito Tributário Municipal, tem bem explicadinho a questão do fato gerador das taxas. Aqui é um livro de noções, então o básico você consegue saber aqui com o meu livro, tá bom? Olha, ele é bem curtinho e vai ser uma leitura agregadora para você, tenho certeza. E então, nós temos essas circunstâncias que autorizam a instituição da taxa. E a possibilidade, né, concorrente. O Estado pode instituir uma taxa, o município pode instituir uma taxa, a União, todo mundo pode instituir uma taxa. Só que sempre com esse cuidado, né? Com esse cuidado de que tenha Mas sempre com esse cuidado, que seja um serviço público, do jeito que a lei exige que seja, então específico e divisível, de utilização efetiva ou potencial, ou em virtude do exercício do poder de polícia. Tudo bem? E sempre lembrando, né, que a gente não pode ter uma identidade aí, por exemplo, de instituir uma taxa que tem um fato gerador igual a de um imposto. O bis in idem, que aquela mesma circunstância está sendo tributada duas vezes, tá? Essas noções preliminares da taxa são essenciais para você entender muito bem agora o que eu vou explicar para vocês, que é o motivo pelo qual eu amo o direito tributário, gente. Com essas noções preliminares, vamos ver o que foi esse caso lá do Rio de Janeiro. Eu achei super interessante, porque olha só
como é importante ter profissionais especializados na área do direito tributário municipal. E por isso que eu amo de paixão esse nicho de atuação, por isso que eu adotei e abracei ele pra minha vida, tá? Porque, olha, é apaixonante, gente, olha isso. Aquele, né? A pessoa, assim, esteja com alguém que se comporte como Beatriz se comporta com direito tributário municipal. Vai ser sucesso, amor verdadeiro. Ó, a lei municipal lá de Magé é 1313 de 97 e a problemática toda foi do artigo 259 lá da lei municipal. Olha só o que falava: a taxa pela prestação de serviço de terminal rodoviário tem como fato gerador o uso do terminal rodoviário municipal para embarque e desembarque de passageiros de veículos de transporte coletivo. Paga uma taxa para usar o terminal rodoviário no embarque e desembarque. Usou ali aquele terminal para embarque e desembarque, tem que pagar uma taxa. Aí, o que é terminal rodoviário? O parágrafo único do artigo dessa lei municipal falou lá, ó, entende-se como terminal rodoviário os pontos de embarque e desembarque providos de cobertura, banheiro público e de local construído pelo poder público ou não para instalação de bilheteria destinada à venda de passagens. Gente, olha só que importante, porque a lei municipal está colocando aqui, instituindo, melhor dizendo, uma taxa de embarque e desembarque, se usa para embarque e desembarque aquele terminal. E tá colocando aqui na lei também o conceito do que se considera um terminal rodoviário municipal. E aí eu te pergunto, qual que é a diferença de terminal rodoviário municipal para um ponto de ônibus? Uma parada de ônibus. E aí é onde fica interessante as discussões. Porque veja só, seria possível, por exemplo, o município instituir essa taxa de embarque e desembarque num terminal rodoviário, estipular na lei o que ele considera como terminal rodoviário? Será que haveria segurança jurídica suficiente? Então eu falo, por exemplo, que aquele cantinho lá na rua, naquela esquina, é um terminal rodoviário. Por quê? Porque tá na minha lei. Eu coloquei aqui, eu estabeleci na legislação local do município que aquele cantinho ali, aquela esquina que não tem nada, aquilo ali é um terminal rodoviário. Existe algum tipo de proteção, alguma segurança jurídica que impeça que o município diga que é terminal rodoviário aquilo que não tem nada a ver com terminal rodoviário, que é só uma parada de ônibus? Olha só que importante. E aí, então, a gente vai lá no próprio julgado, esse do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tô deixando até o número do processo para vocês, porque lá no site do Conjur tem, eu vou tentar colocar na descrição desse vídeo o inteiro teor lá do acórdão, tá? Que tá bem interessante. Ele fala da norma brasileira de acessibilidade, NBR 140/22, que estipula que para ser considerado um terminal rodoviário precisa atender certos requisitos que estão em outra norma brasileira de acessibilidade de número 9050. Então, olha só, lá nessa norma de acessibilidade, brasileira de acessibilidade, é um instrumento técnico que diz quais são os requisitos para algo se considerar um terminal rodoviário. Então, é nessa norma 9050 que a gente consegue critérios objetivos e seguros do que se caracteriza um terminal rodoviário, sob pena do município começar a conceituar as coisas que não têm aquela característica a título de arrecadação municipal. Veja que importante. Inclusive, tem um trecho da decisão que fala assim, ó: embarque e desembarque dos passageiros da referida linha da empresa embargante ocorre na calçada de via pública, com estrutura simples, não havendo edificação típica ou qualquer estrutura que o caracterize como terminal. Ou seja, o município estava enquadrando algo como terminal rodoviário municipal, o que era uma simples parada, e com isso arrecadando muitas taxas. Por óbvio, né? Um transporte tão comum como esses certamente provocou uma arrecadação bem bacana para esse município, mas percebam então as limitações que existem, né? Isso é um exemplo da questão da limitação do poder municipal. Ele tem a competência, que inclusive vem da Constituição, está confirmada no CTN, CTN é anterior à Constituição,
Mas eu digo, nós temos dois aparatos normativos, CTN, Constituição Federal, que autorizam o município a instituir a taxa, mas ela deve obedecer os estritos termos legais. E a questão de liberdade do município prover aquilo que lhe convém dentro da sua competência tributária também deve respeitar limites, sob pena de desconfigurar a competência para uma arbitrariedade a nível tributário municipal. Se assim o fosse, seriam criadas conceitos, taxas que sequer a gente possa imaginar. Então, sei lá, deixar o celular, então, um exemplo bobo, tá? Mas eu deixar o meu celular em cima da mesa, eu pago uma taxa, entende? Então, é exatamente para conter um pouco essa liberdade e estabelecer limites seguros que garantam a segurança jurídica dos contribuintes, né? Especialmente a proteção do patrimônio do contribuinte a nível local, é que a gente deve prestar atenção nas legislações locais e quais são os fundamentos. Com isso, espero que hoje tenha conseguido contribuir aí para você com mais um estudo em mais uma semana aqui no canal Tributário Sem Mistério. Se você gostou do conteúdo de hoje e acha relevante isso, algum amigo seu, alguma amiga pode gostar disso, compartilha com esse amigo, compartilha com essa amiga, deixem nos comentários sugestões de outras dúvidas que vocês tenham. Gostaria muito de escutar dúvidas que atormentam vocês assim sempre, para começar a trazer conteúdos direcionados aqui para vocês. Se eu não receber feedback de vocês, aí eu vou trazendo da minha cabeça como eu trouxe hoje, tá bom? Mas eu espero que você tenha curtido bastante o encontro de hoje. Não esqueça de dar o seu like aí no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Quero muito um dia chegar em 1000 aqui. Eu tenho já 2000 no Instagram, né? Se todo mundo lá do Instagram fosse inscrito aqui, eu já teria batido essa meta. Mas vamos caminhando. O canal tá sempre crescendo, tá sempre chegando pessoas novas e eu tô muito feliz com isso. Principalmente por ser um trabalho orgânico, né? Eu venho aqui todo final de semana e as pessoas vão aparecendo. Acho isso muito bacana. Então, te agradeço aí pela audiência, um beijão pra você. Como o vídeo é domingo, boa semana!